qual é a graça da história? É que o que Jesus vai nos propor é o seguinte: olha, as diferenças de natureza existem, mas deixa isso para lá. Porque o valor não está no que você recebeu nessa divisão original. Ah, não. Pô, mas então o valor está onde? E eu começaria dizendo, está em outro lugar que não esse. Então, está onde? É uma quebra, né? Porque agora, e veja a influência de Jesus, né, no pensamento filosófico posterior. Né? Você abra a crítica da razão prática ou abra fundamentos da metafísica dos costumes de Kant, né? Só há uma coisa indiscutivelmente boa, a boa vontade. Então, veja qual é a ideia. Escuta, a partir de agora é que eu vou ver o quanto você vale. Se você ganhou 5 talentos da natureza, ou 3 talentos da natureza, ou 1 talento da natureza, e a palavra talento é maravilhosa, porque ela é ao mesmo tempo o talento da natureza e o dinheiro, para mostrar que é bem uma questão de valor. Agora eu vou passar a régua, e eu faço questão dessa alegoria. Eu vou passar a régua porque nós estamos na linha de partida e nós estamos todos alinhados no mesmo ponto. O de 5 está ali, o de 3 está ali, porque o que vai contar não é o 5, 3 e 1, mas o que eu vou fazer a partir de agora o que vai contar. Veja. Incrível isso. Pô, isso é absolutamente revolucionário. Você nasceu mais inteligente, você nasceu mais forte, você nasceu mais bonito, mas porque não importa é daqui pra frente. Mas, Vilela, agora é fácil você dizer, não, claro, claro que sim, claro que sim, mas foi preciso lá atrás alguém ter mudado completamente o que nós poderíamos tranquilamente chamar de um paradigma, né? É um verdadeiro conjunto de modos de pensar que é transformado. É uma ruptura brutal. Brutal. A parábola dos talentos de Jesus marca uma ruptura brutal na maneira de entender o valor da vida, na maneira de entender o valor da conduta humana, a presença do humano no mundo e assim por diante. Por quê? Porque vai valer a partir de agora. Eu queria só fazer algumas ressalvas, né? Se Aristóteles diz, entregue a melhor flauta para o melhor flautista, o que ele está dizendo? Malandro, se você nasceu com talento para tocar flauta, a cidade tem que te dar tudo. E o outro que não é todo, esse nada, esse que não toque flauta, esse que não aborreça aqui, só vai encher o nosso saco, sabe? Criança com flauta e amarra. Flauta doce. Né? Não toque flauta. Ora, nasceu com talento para pensar, todos os livros do mundo. Não nasceu com talento para pensar? Chafurde na ignorância não é a sua praia. Nasceu com talento. Ora, perceba que tomemos o caso do esporte, né? Nós teríamos então disputas olímpicas entre talentosos, entre galardonados, entre não é? Então, Jesus é uma espécie de patrono dos Jogos Paralímpicos. Entenda. E Jesus, ele permitirá e ele defenderá que alguém que não tem tanto talento para tocar flauta receba sim uma flauta. Porque o que vai valer é o que ele fizer com a flauta com o talento que ele tem. Eu posso te garantir, professor Rodrigo concordará comigo, para nós que não nascemos excepcionais em nada,
que bom que Jesus existiu e disse o que disse. Porque quantas vezes eu me lembro do meu pai tentando que eu descobrisse qual era... O meu pai tinha um viés grego de pensamento, embora não soubesse disso de jeito nenhum, nunca estudou nada disso, etc. Mas ele queria saber onde é que estava o meu talento. E ele dizia, você é ruim em tudo. Ele falava isso? Sim, sem nenhuma preocupação de me traumatizar, nada. Sabe o que é? Você é ruim de cálculo, ruim de desenho, ruim de coisa, ruim de poesia. E ele tinha até uma lista bem nobre. Até equitação. Você é ruim em tudo. A partir do momento que você é ruim em tudo, onde bater, bateu. Onde pegar, pegou. Isso aí é que nem toco em rio. Onde ficar, fica. Não tem o que fazer. Ora, essa ideia, ela, na perspectiva grega, me colocaria no fim da fila, no último vagão, e olhe lá. Acho que nem vagão ia sobrar para mim. Agora, o que dirá Jesus? Epa. É bem assim. Sabe? Existe aqui uma matriz de pensamento que lá termina na Revolução Francesa. Égalité, viu? Não há uma desigualdade de princípio. Não, senhor. Há uma desigualdade de natureza, mas o que conta... Esse é igual. É a igual possibilidade que temos de fazer com limões uma limonada, com laranjas uma laranjada e etc. Ou seja, não há como, né, não se emocionar. Porque eu sou do tipo que, diante de uma ideia divina, né, eu me emociono. E é preciso conseguir um pouco isso, né? O estudo, ele é inseparável das alegrias, das tristezas, dos afetos. É preciso vincular o aprender ao regozijo, né? Então, isso é uma ideia fabulosa, né? Malandro, o que a natureza te deu foi isso que vai valer daqui para frente. Isso é a chance que, né, estava todo mundo esperando, né? É a oportunidade que está todo mundo pedindo. E quantas pessoas que viveram com enorme pujança foram condenados logo de cara pela aparente desqualificação de talentos realizada de início. Então, eu diria que, graças a essa maneira de pensar, nós temos uma revolução. Muito bem. Agora eu chego no que você me perguntou muito rapidamente. Eu entendo a fé como uma certeza, né? Eu entendo a fé como uma certeza, uma convicção. Acreditar sem ver. Eu entendo. Isso. É como a ex-mulher que perguntava se eu era homem de fé. Eu falava, você é uma mulher de fé? Sim. É uma definição. Ela pedia para ver meu WhatsApp, eu falei assim, tenha fé, acredite sem ver. Tomás de Aquino, né? Tranquilamente, sem comprovação possível, sem verificação possível. Né? Então, acreditar. Agora aqui, eu me reporto de novo a Kant, quando ele se insurge contra as provas racionais da existência de Deus. E por quê? Por sustentar uma ideia, e é ele que está falando, hein? Porque depois disso aqui, professor Rodrigo, eles fazem cortes e aí fica como se a gente tivesse dito. Imagina se eu tenho condição de elaborar esse pensamento. Eu não tenho condição de elaborar esse pensamento. É Kant quem fala. Se a existência de Deus for racionalmente comprovada, Deus deixa de ser uma questão de fé. E aí
eu não gostei. Eu prefiro que Deus continue sendo uma questão de fé. Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que eu diria até que fosse a minha última intervenção nessa conversa, porque para mim é o elo mais lindo da filosofia e da religião, que é a discussão sobre o mal que propõe Leibniz e que eu penso ser absolutamente encantadora. Quando a pergunta é: se Deus existe, de onde vem o mal? E depois ele diz: se Deus não existe, de onde vem o bem? E claro, para nós, o problema do bem, né, já está resolvido, né? Mas o problema do mal é um angu. E Leibniz vai propor uma resolução que eu acho de uma genialidade. Existem pessoas que têm genialidade irritante. Não. É uma competência intelectiva tão superior àquela que você poderia alcançar que esse cara tem que apanhar, não é possível, né? E Leibniz sai com essa solução, mas eu gostaria de concluir a minha fala com essa tirada que eu acho sensacional. Eu abro mão da palavra aqui. Rodrigo, completando que eu queria só falar uma coisinha aqui, Vilela, antes da pergunta. Eu só queria dissertar um pouquinho no que o professor falou. O Leibniz realmente era um gênio. O Leibniz, com 8 anos de idade, aprendeu sozinho latim e grego. E com 12 anos, ele já criou o cálculo diferencial, que, segundo alguns, foi o que permitiu a calculadora. E com 21 anos, ele já fez o primeiro doutorado dele em Direito, seguindo mais ou menos os seus passos aí, viu, professor? Não. 21 anos.